Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 14 da terceira temporada, que está indo ao ar no dia 20 de abril de 2022. É sempre bom falar a data, porque alguém vai ver isso lá no futuro, falar, caralho, há 20 anos atrás os caras gravaram isso, enfim. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. Eu sou o Rodrigo Balbi. Radialista de rádio sexo, né? Telesexo. Tá que pariu, velho. Cássio, antes de começar, eu acho que você tem algum anúncio para fazer. Vamos fazer, como sempre, né? Falar sobre os nossos patrocinadores. DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, né? Que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. Como sempre, o link da Nova 8, distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, lá no YouTube. Não se esqueçam, lá no YouTube tem um link de tudo que a gente fala aqui, além do site também, né, devsecopspodcast.com.br, a gente coloca lá também os episode notes, sei lá como chama isso, mas fica lá, né? Enfim, tem um registro lá de algumas coisas para vocês. Episódio de hoje, seus putos, vamos falar sobre skills que você precisa para trabalhar com cibersegurança. Especificamente, vamos falar sobre 9 skills. Nem mais, nem menos. Isso aí, cara. Hoje a gente podia começar com o Balbinho, hein? Na verdade, a gente poderia começar com a música de fundo. Cadê, editor? Cadê? Boa. Tá cobrando aqui essa caralho. Vai. Não, antes do episódio de hoje, na verdade, eu queria dar um spoiler pra galera que os próximos 12 episódios do DevSecOps Podcast, não se esqueça, anota aí, os próximos 12 episódios, a gente vai abordar o tema SDL. Né? Se você acessar lá o microsoft.com/SDL, tem lá o processo de Secure Development Lifecycle. Então, os próximos 12 episódios, a partir do episódio 15 já, estamos no 14, então a partir do episódio 15, você vai acompanhar, cada episódio a gente vai falar sobre uma das práticas, né? Lá no processo descreve 12 práticas, então os próximos 12 episódios vai ser para te ensinar de uma vez por todas, como é que você faz um processo de Application Security na sua empresa. Dentre outras coisas, a gente vai abordar ali cada etapa do processo descrito pela Microsoft, então não perca, né, uma série aí que a gente vai produzir, já estamos produzindo para vocês, 12 episódios na sequência, sem interrupções, sem problemas, exceto se a Terra explodir, coisas do tipo, mas a gente acredita que não vá. Então, se prepare para os próximos 12 episódios, não perca. Estou torcendo muito, mas talvez não vá, né? Adoraria que a Grande Pedra interrompesse essa série, mas não... Não vai. Mas acho que não vai rolar. Bom, qual foi a sugestão de vocês, então? Começar pelo Rodrigo, pelo Marcos? O Rodrigo hoje pelo Rodrigo. Hoje pelo Rodrigo? Balbinão aí. Balbineira? Não vou trazer aquele negócio robotizado igual foi a outra vez. Vamos cada um falar uma. Então vamos conversando e vamos trazer. Eu separei algumas aqui, né? Eu já sou um cara precavido. Inclusive, poderia trazer isso como uma soft skill, né? Você ser precavido, mas não vou trazer essa. Eu vou começar aqui falando sobre uma hard skill. Que eu acredito que seja bem interessante para todo mundo. Manda. Dentro do mundo de TI em geral, e daí principalmente dentro de security, cybersecurity, AppSec, InfoSecurity, que seria DevOps. Cara, hoje as empresas elas estão correndo muito para automatizar tudo que tem, para deixar tudo... O produto ele precisa ser entregue o mais rápido possível, ele precisa subir com qualidade, com segurança. Então, todas as empresas, quem não tem, tá migrando ainda e colocando tudo com CI/CD. Então, em todos os lugares, sem exceção, eu precisei dessa hard skill de conseguir entender o ambiente, montar, fazer deploy, fazer build. Então, independente se você hoje tá num time de desenvolvimento, time de segurança, você precisa dessa hard skill. Cara, pra mim acho que é número 1 ali e não tem nem o que discutir. Acabou o episódio. Cara, eu concordo. Acho válido. Mas eu complementaria que, além de DevOps, a pessoa precisa saber um pouco de scripting também. É um complemento ali do DevOps. Até porque não adianta ela saber, mas saber que é um scriptzinho ali de integração, né? Então acho que uma coisa complementa a outra.
Você considera esse item aí, teu, Marcos, uma soft skill, uma hard skill? Uma hard Script? skill. Acho que é uma Hard hard skill? skill, um conhecimento mais técnico, né? Uhum. Então, eu considero uma hard skill e eu acho que complementa um pouco com o que o Rodrigo falou, né? Se ali a parte de scripting aliado ao DevOps ali, você consegue fazer, cara, integrar qualquer coisa dentro do seu DevOps, né? Então, Boa. acho que é um diferencial bem, bem bacana pra colocar aí. Acho Boa. que a gente poderia ir mais a fundo sobre isso, né? Tipo, o porquê que é interessante ter essa hard skill. Então, Até fazendo um parênteses no que você falou, Rodrigo, rápido, essa questão do DevOps, né? O negócio chegou de um jeito tão forte à cultura, que é o que você falou, a empresa que não tem vai migrar. É mais ou menos igual cloud, é mais ou menos igual era testes, né? De uma maneira geral. E eu me arrisco a dizer que a empresa que não tem, ela de certa forma, ou ela vai morrer, ou ela vai ser muito prejudicada, ela vai ser forçada a migrar. Então acaba caindo nesse cenário que você falou, cara, quem não tem hoje ainda vai migrar, vai chegar nessa onda. Então é legal você pelo menos conhecer isso. Não precisa ser um especialista DevOps, né? Como você falou uma soft skill, né? Você considera uma soft skill, né? DevOps? uma hard skill. Hard skill. Então, imagina, um cara que vai ser desenvolver application security, um cara que vai ser firewall, qualquer outra coisa em segurança, mas ele precisa conhecer DevOps, né? Especialmente falando de application security. É importante porque a empresa é quase que o motor da empresa hoje, né? Quando a gente fala de produtos digitais ou software de uma maneira geral. Então é importante o cara conhecer o que está acontecendo ali dentro para ele poder interagir, né? Enfim, colaborar. E eu acho que dentro dessa área existe tanta coisa para ser abordada ali, né? Tantas ferramentas e coisas que você pode estudar ou deve estudar, que acho que o interessante não é nem se prender a uma tecnologia, mas entender o conceito daquilo, entender como funciona, e daí você vai é igual o Lego, né? Você vai colocando ali, encaixando o que você precisa para a necessidade da empresa, do time, o que seja. Boa. Mas igual a gente está falando, quem não tem vai correr atrás ainda para fazer, porque é de extrema necessidade. Então, hoje, quem trabalha com algum tipo de desenvolvimento de software precisa, vai utilizar, não tem como escapar. E esse ponto que o Marcos colocou, né, de hard skill também de scripting, né, então, cara, o cara tem que, independente do que ele tá fazendo ali em security, ele saber fazer uma automação mínima que seja, né, rodar um PowerShell da vida, um Shell, um Bash, qualquer coisa, um Python da vida para, né, automatizar alguma coisa ali, vai dar escala pro próprio trabalho dele. Então, o cara que tem essa habilidade de scripting, e aí não dá pra falar só de scripting, né? A gente tá quase falando de programação, né? Lógica, uma linguagem, né? Então, tem ali uns comandinhos básicos. Não precisa desenvolver um software, mas saber ali automatizar alguma coisa é uma parada que traz tanto valor profissional, que é o que a gente tá falando aqui, né? Skills que o cara precisa saber, na nossa opinião. Isso traz um valor tão grande pro cara que é como se você... imagina você vai numa empresa hoje, né? Chega numa empresa hoje que tá usando tudo em papel, tudo anotado, não tem computador, não tem nada. E aí você chega numa empresa que tem tudo automatizado, você fala, mano, essa empresa tá anos-luz na frente. O cara que sabe scripting seria essa analogia, o cara tá anos-luz na frente. Porque ele consegue automatizar as coisas dele, ter tempo livre pra pensar em coisas mais hard do trabalho dele e não em coisas ali tarefas que ele pode fazer automatizado, enfim, usar alguma ferramenta. Legal. E o interessante do scripting é que, independente da ferramenta que você esteja usando, provavelmente ela tem uma API. Então, ou ela exporta, ou ela importa. Então, se você quer integrar uma ferramenta com outra, as ferramentas, pode ser que elas acabaram de nascer. Você já vai conseguir integrar com outra coisa, só utilizando um scripting, né? Então, sei lá, você faz um scan de uma aplicação e esse resultado eu quero exportar para uma outra aplicação que eu já tenho para análise de código, ou bug tracking, ou sei lá, para que você queira usar. Então, o essencial do script é isso, você conseguir consumir APIs, né? Inclusive, pegando um gancho, eu fiz um vídeo outro dia no canal falando sobre SOAR, Security Orchestration Automation Response. E a ideia era mais ou menos assim, putz, imagina que você rodou um Dast na sua aplicação antes do seu deploy, e o Dast pegou uma vulnerabilidade crítica lá de SQL Injection, por exemplo. E você não vai corrigir aquilo antes do deploy. Mas você pode, desse Dast, disparar uma regra para o seu AF e criar uma regra automática lá no seu AF, porque você tem que mitigar de alguma forma aquela vulnerabilidade, né? Você não vai corrigir ela na aplicação, mas você colocou uma regra no AF lá, opa, nesse caminho aqui, nessa URL foi identificado um problema, coloca um pouco mais de proteção aqui, habilita o AF com umas regras mais severas, né, vamos chamar assim, porque eu sei que eu tenho um problema aqui.
E aí depois você volta e corrige aquilo com mais calma, tal, mas, tipo, soa, né, já é uma habilidade, e pra você fazer isso, você precisa saber scripting, pra consumir uma API de um AF, de um Fire, do que é que seja, disparar da sua, aí, né, DevOps, como você falou, lá da sua esteira, onde rodou o scan, então você vê que tudo se conecta, né, então, o Marcos foi muito feliz em trazer essa dica aí pra galera. Podia acabar o episódio, acabou o episódio já. Acabou o episódio, vamos pra casa, isso é tudo, pessoal, até mais. E daí, eu sei que vai aparecer dúvidas sobre isso, quando a gente fala de scripting, é necessário ter uma linguagem de programação ou não? Vocês acham que é obrigatório, não é obrigatório? Cara, eu acho que é mais a lógica do que a linguagem, pra ser sincero. Porque você tendo a lógica, você vai pra Python, você vai fazer um PowerShell, um próprio shell ali, shell script, pega alguma coisinha ali pra fazer, então eu acho que é mais a lógica do que a linguagem por si só. Eu acho que tem linguagens comuns pra isso. Uhum. Exemplos que a gente deu: Bash Script em PowerShell para Windows e para Linux, né? Talvez o mais universal da vida, e Python. Muita gente fala de Python roda, né? Aquela coisa, você não vai automatizar um negócio com Java, você não vai pegar o C# para fazer uma parada dessa, não vai. Então acho que dentro dessas três ali dá para brincar um pouco, não precisa aprender HTML, para JavaScript, com uma parada dessa. Mas o que o Marcos falou, a lógica é a base. Então se você tem esse fundamento, mano, o script que você vai mexer depois é o de menos. Hoje mesmo, eu tava fazendo um script em Python aqui, falei, nossa, como é que faz substring em Python? Mano, eu fiz substring a vida inteira em .NET. Você vai lá, né, string, substring, onde começa, onde termina. No Python você passa a variável que você quer, abre e fecha colchete e bota o começo e o fim. Então eu só não lembrava a sintaxe, mas eu tenho a lógica para saber o que eu precisava, o comando que eu precisava, como eu precisava tratar aquilo. Aí você vai no Google e resolve em 2 minutos. Mas se você não tiver essa base de lógica, você vai resolver em um dia essa parada. Então essa base é fundamental. É legal que você falou do Python, que o Python ele é amplamente utilizado aí por análise de dados, né, ciência de dados. Então a galera, por ele ser fácil de entender, você praticamente está lendo o que você tá programando e está lendo, né? Se você está descrevendo e está programando, porque os comandos deles é bem parecido com a linguagem natural. E daí, pela facilidade, você vê a utilização. Mas isso aí, eu lembro a primeira vez que eu vi, foi o primeiro trabalho que eu tive na área de TI, né? E daí tinha um professor que estava trabalhando com a gente, e a gente estava tentando resolver um problema num servidor. Ele entrou, abriu o servidor, ele abriu o VI, para mim, eu fiquei impressionado na época. Eu falei, caramba, você vai fazer isso aqui, nessa tela preta? Ele, não, que dá. E daí ele começou a fazer alteração num código em PHP. Aí eu falei, mas você falou que você não sabia programar em PHP. Ele, não sei. Eu falei, mas você tá fazendo? E pra mim não entrava na cabeça, que parecia que era assim, era como se o cara começasse a falar japonês do nada, e, né, e você fala, cara, mas você não fala japonês. E daí ele falou, não, ele explicou isso que o Cássio falou, não, é só você entender a lógica, você entender o conceito. O resto é sintaxe. O resto você precisa saber o que você quer e trocar a palavra ali que você vai usar. E pronto. Caramba, é da hora. E o script, ele te traz isso, né? Ele te deixa mais próximo de programação. Depois que você tá dominando o scripting, cara, pra você pegar uma linguagem de programação ali, é 2 palitos. Inclusive, eu dei manutenção. Nunca programei em PHP, mas o que eu dei de manutenção em blog WordPress. Mas nunca programei em PHP. Você vai lá, mexe um comando aqui, uma coisa ali e tá tudo certo. Queria deixar uma dica pra galera aí também, mudando um pouco do técnico, a gente foi um pouco pro lado técnico, mas é uma soft skill que eu considero, que acho que, cara, é fundamental, talvez não pra júnior, pra quem tá começando, você precisa mais de uma supervisão, né, alguém mais olhando, mas o cara que já é pleno, sênior, e vindo aqui pra fora agora, né, experienciando isso, é a autogestão, cara. É você saber que você não tem uma tarefa, você não tem uma lista de tarefas que seu gerente te entrega e você fala, hoje você faz isso, e termina amanhã, não existe isso. Eu lembro quando era meu primeiro trampo, eu chego, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje você faz no banco tal, paga tal conta. Agora você vem, aperta esse botão, agora você vem e pinta isso. Tipo, você tinha tudo meio que, cada tarefinha ali. Hoje não, cara, hoje você tem todo um monte de coisa acontecendo. Aí você fala, opa, vou pegar isso aqui, vou destrinchar, vou resolver. Tem coisas mais urgentes, tem tarefas pontuais, tem. Mas essa autogestão de você saber o que você precisa fazer, ir atrás de uma tarefa, puxar tarefa, criar as suas próprias tarefas. É aquela história de não esperar o trampo. Você vai criar o seu trabalho, né? É o famoso anti-vagabundo. Vagabundo não se cria, né? Quando não cria trabalho, o cara sai fora. Mas é literalmente você criar as suas tarefas, criar as suas demandas e fazer a gestão disso. Mano, eu preciso entregar isso aqui, quanto tempo eu demoro?
É prioridade isso aqui agora? Não é prioridade? O que é prioridade? O que não é? Então, a autogestão é uma parada que ninguém... Tem aí uns cursos, uns coaches, tem umas paradas assim, mas você não vê isso em faculdade, você não vê isso... A vida ensina, essas coisas a vida vai te ensinar. Cara, isso é tão importante e é uma skill que a gente sente falta numa pessoa que a gente vê mais pleno, mais sênior. Ela não tem essa autogestão de, pô, chegou 5 e-mail ao mesmo tempo, qual que é mais importante? Ela não consegue fazer essa gestão, conseguir pensar, ela vai perguntar, falou, chegou 5. Ela não é aquela característica que a gente espera, né, de alguém que já tenha mais experiência e já esteja trabalhando ali, já esteja na área há um bom tempo. É legal da descrição que vocês dão sobre essa skill aí, porque eu lembro que acho que meu primeiro estágio na área, eu tive a sorte de cair numa empresa que era toda bagunçada, então, o pau comendo o tempo todo. E daí o mestre Rubão lá, que era o cara que me ensinava, eu chegava pra ele e falava, cara, me dá uma task, eu preciso de alguma atividade, porque eu não sabia o que fazer. Aí ele falava, cara, seguinte, tem 1 milhão de caralhas voando aqui, ó. Pega a menorzinha e bota no seu, antes que alguém venha com a maior e bota. Então, nossa, gente, que delícia. Pega Gostei dessa analogia. Cara, e aí? E o Cássio foi falando de autogestão. É isso, cara. Eu aprendi da pior forma, né? Tipo, cara... Com a caralha. Pega as caralhinhas aí e começa a fazer. E daí muda tudo, porque daí você não fica dependente de alguém. Então você começa a ter esse senso crítico, né? E digo mais, vai ter a autogestão e a senioridade é isso, né? Vai ter um momento que você vai ter que pegar a caralha grande e botar no seu e resolver aquilo. Sem ninguém te mandar, né? Que é uma outra coisa que eu quero falar daqui a pouco, numa outra dica aqui. DevSecOps. Só rodar a vinhetinha aqui pra galera dar uma risada, mas... eu queria puxar aliás, Marcos, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei, não? Não, eu já tinha complementado, que era isso, que eu sinto falta isso em algumas pessoas mais sêniores ali, pleno sênior, né, o pessoal que chega pra gente com esse perfil, mas não tem essa autogestão, né? Dá uma tristeza no coração bem grande, que é chato você ter que ficar falando pra pessoa que ela tem que fazer o tempo inteiro. E sênior, né? Sênior, exatamente. Aí que tá. Eu queria puxar um outro ponto que pra mim eu considero um diferencial hoje em dia, que muita empresa fala também, mas quando a gente vai no dia a dia, assim, a gente vê que faz falta. É conectado exatamente com isso, que é o que o pessoal fala hoje, chama de atitude de dono. Que é você imaginar, cara, a empresa é minha, o que eu faço? Você vai fazer o seu melhor, né? Você vai tomar a melhor decisão, a melhor atitude, vai se empenhar naquilo. E não é o pensamento de muita gente. O pensamento é, eu vou ficar aqui no meu quadrado, eu sou contratado para fazer A e B, eu vou fazer A e B. O C é do fulano, o fulano que se vira. Então essa atitude de dono é um diferencial hoje dos profissionais e a dica que a gente tá dando aqui pra galera que quer trabalhar com cybersecurity é legal ter isso, porque você vai se preocupar de uma forma diferente. Quando você olhar aquele negócio e falar, esse software aqui é o cara que tá desenvolvendo, pediram pra fazer assim, tá tudo certo, mas, você tá vendo um problema de segurança ali. Você é o cara de segurança. Você pode falar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Acho que essa forma não tá legal, vamos melhorar, né? Vamos dar sugestão e literalmente ser o dono daquilo. Que é aquela história que o pessoal fala, né? O dono é o primeiro que chega, o último que sai. Então ter a atitude de olhar para aquela coisa de uma forma diferente, se preocupar como se aquilo fosse seu, e é seu no fundo, paga as suas contas, paga o seu salário, né? Então a empresa de certa forma é sua. Então cabe você zelar por aquilo. Então essa atitude aí independe de cargo, né? Obviamente quanto a gente tende a falar que quem tem mais experiência tem mais isso, mas quem tá em começo de carreira talvez não, mas é legal ter essa visão para que comece a pensar dessa forma e falar, opa, me pediram para fazer só isso, mas cara, eu tô com tempo livre, né? Posso pesquisar um pouco mais, posso fazer isso aqui ainda melhor. É aquela coisa, né? Lembra quando o professor da escola pedia, né? Você tem um trabalho para fazer de casa, capricha. A palavra capricha pra mim não fazia sentido, porque eu falava assim, pediram pra fazer uma coisa, por que eu vou fazer zoado? Eu vou fazer da hora, né? Então, quando pede pra caprichar, pra mim não fazia sentido. Hoje eu entendo, porque muita gente não faz o melhor que pode, né? E eu também, muitas vezes, nós fazemos no dia a dia, tem dia que a gente tá de saco cheio e não faz mesmo, mas é legal ter esse pensamento, essa atitude de dono pra que tenha mais qualidade de uma maneira geral. Acho que esse que é o ponto. Capricha na resposta aí. Mano, concordo 100%. E, inclusive, eu ia trazer essa mesma essa visão, porém eu ia trazer como soft skill. Porque eu acho que ela é tão imprescindível, assim, que não é um diferencial. É uma coisa que já tem que ser da pessoa, ela tem que nascer com aquilo. E todo mundo que tá ali... Cara, você tá lidando com uma situação
que você tem que olhar pra ela e falar, mano, tem um problema aqui, eu preciso resolver. Na minha cabeça, assim, não passa, tá ligado? Você vê várias coisas que tá acontecendo lá, sei lá. O pau tá comendo, aí tem um monte de gente em volta, assim, aí você chega lá de trás, assim, caralho, o que tá acontecendo aqui? Não, o pau tá comendo aí. Mas, mano, vocês não vão fazer nada, não vai pôr a mão. Tipo, é tipo obra do governo, né, Rodrigo? Um trabalho tá se olhando. É a mesma coisa, cara. Cara, legal você trazer como soft skill. Pra mim, eu acho que é um diferencial. O que você acha, Marcos, desse ponto? Cara, eu acho que eu vou ficar com o Rodrigo, acho que é uma soft skill. Que se a pessoa não tem isso, um diferencial talvez ela não vá ter, saca? Se ela não considera isso uma coisa importante pra ela adotar dentro das soft skills que ela vem oferecer pra empresa, eu não acho que ela vai ter esse diferencial com o tempo. Eu acho que vai demorar muito tempo pra ela ter esse diferencial e talvez seja tarde demais pra ela como profissional. O Marcos mixou a parada, porque... E ficou interessante mesmo, porque daí tem a visão de todo mundo, que é o seguinte, se o cara não trouxer isso como um soft skill dele, tipo, acabou, mano, você não vai ser isso é um diferencial no mercado, verdade, porque quando você usa essa skill, cara, é 1 a cada 10 que tá usando esse tipo de skill, então acaba virando realmente, é verdade, acho que acaba virando diferencial. Eu não tô convencido, porque talvez pela amostragem, né? Você falou isso aí agora bem claro. 1 cada 10 tem isso. Então, tipo, acaba sendo. Eu enxergo como um diferencial porque. Mas pra mim teria que ser uma soft skill. Sabe? Acho que os dois são certos. Eu acho que é um diferencial que deveria ser soft. E sabe por quê também, cara? A gente vem de um modelo tanto trabalhista quanto educacional, da Revolução Industrial, né? Você entra no seu horáriozinho, sai no seu horáriozinho, faz suas coisinhas. A escola é assim. Você vai pra escola assim... Quantos anos a gente estuda? 12 anos, né? 10, 12 anos de escola. A gente estuda até hoje. Por aí, até hoje. Mas a escola, sei lá, 10, 12 anos, aí você sai pra ir pra faculdade, que é o mesmo modelo, enfim. E o trabalho no mesmo modelo. Tem mudado muito o trabalho, né? Home office, a nossa área de TI já é bem diferente com relação a isso, mas o modelo é o mesmo. Então, acho que o modelo é esse. Você entra, faz o seu e sai. E vai ser pago por isso. Você não entra, fica mais, você não se preocupa com hora extra, você vai aprender sobre aquilo, vai entregar mais do que você é pago pra fazer, a atitude de dono. E aí sim, pô, você vai receber, a sua recompensa não é financeira, não é um bônus, mas assim, você vê que você fez o seu melhor naquele trabalho, naquele projeto, enfim. Então, eu enxergo como diferencial por isso, porque não é o modelo que tá na cabeça de todo mundo. Por isso que não tenho dado estatístico, eu estou falando por achismo mesmo e experiência. Você falou agora, 1 cada 10 faz isso. 2 cada 10. Achismo também. Experiência, talvez se tiver alguém escutando aí de RH, o pessoal, né, dessa área, vem fazer um episódio com a gente, trazer mais dados, mas enfim. Mas eu concordo que é isso, mas pra mim igual em mim tá dentro de mim. Se eu entro numa empresa, eu tô ali pra dar o meu melhor e, cara, eu quero entregar o melhor que eu posso, independente do que tenha, até porque vai me agregar conhecimento e vai aumentar minha habilidade futuramente. Então eu enxergo isso como deveria ser uma soft skill, né? Mas hoje, vendo o mercado no geral, concordo com o Cássio que é um diferencial. Então eu fico no meio do termo dos dois aí. Vocês assistiram o Resgate do Soldado Ryan, imagino, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um dos caras, um dos soldados lá, era um maluco meio cagãozão. Ele ficava correndo com as balas, tava fazendo os bagulho, não queria dar tiro em ninguém, essa era a verdade. E aí tem hora que ele tromba com o soldado adversário, ele mano, ele fica parado, o cara passa. Enfim, depois que ele vai matar o cara. Assistam o Resgate do Soldado Ryan, vocês vão lembrar. E é tipo isso, mano. Imagina você tá na guerra, aí você é o cara que, sei lá, que só entrega a cartinha, mas você tá com a sua arma, você é um soldado. Aí você vê o inimigo que você não vai matar, você não vai dar um tiro, não vai se defender. Tipo, não, isso aqui não é meu, não é minha tarefa, não sou pago pra isso, não fui convocado pra isso. O bagulho do Homem-Aranha lá. Mano, tipo... Não, tá ligado? É o que o Rodrigo falou, não faz sentido isso, mas enfim. Enfim, bom debate, dá pra fazer um episódio só disso. Boa, é verdade. O que mais? Eu queria puxar um diferencial também pra mim, não sei se pra vocês, a gente entra no debate, que é a parte do cara ter uma certificação ou ser especialista em algum produto específico, seja o AF, Dash, um Firewall, alguma solução aí carente no mercado. Eu acho que isso é um diferencial bem grande aí, que o pessoal tende a procurar e é bem específico, né? Boa, minha visão sobre isso, eu acho que é diferencial também, apesar de, no mundo de segurança, a certificação ser muito mais exigido. Ou mais não exigido, mas valorizado, vamos dizer assim.
Então, não sei se é um diferencial, uma hard skill, mas o que você falou é um negócio legal, né? O cara ser focado num produto, isso é muito difícil de achar hoje, cara. Dependendo do produto, então você não tem. É só o próprio fabricante. Então, isso é uma parada interessante pra diferencial, né? O cara investir numa carreira. É a história do SAP, né? Ah, você quer trabalhar com SAP e tal, o cara ganha uma grana alta, salário, porque é difícil achar, é uma carreira longa pra você se especializar naquilo e tal. Acho que é mais ou menos isso, né? Inclusive, acho que rola até dentro dos contratos, né, entre empresa aí. Quando a empresa vai contratar um terceiro, ela exige que tenha profissionais certificados ali. Então, então acho que realmente é um baita de um diferencial, até porque você tá se destacando, né? Enquanto, sei lá, acho que certificação tem muita gente fazendo, mas o mercado é tão grande, o número de trabalho é tão grande que acaba sendo escasso isso. O profissional é escasso, ainda mais com certificação. Então, cara, você vira uma... ainda mais em um produto específico. Ali, né? Você vai funilando um negócio que fica absurdo, cara. Você quer um exemplo clássico de application security que é o que a gente fala? É o WAF, velho. É difícil achar gente que sabe mexer em WAF. Não tô nem falando de produto específico. É difícil achar gente que sabe mexer em WAF. Aí você fala, eu tenho o WAF aqui F5. Ou tenho aqui um Imperva. Mano, se achar um cara especialista, esquece. Eu conheço 12 anos de área eu conheço 2 caras. De WAF, bom, 2 caras. 2, 3. Não. Por isso você tira. É um diferencial grande, mas a gente não tem nem profissional pra poder quantificar o quanto que é difícil, foda, né? É foda. Mas fica a dica aí pra galera que quer seguir carreira num produto, área, né? Especializar nisso. Sim. É considerado um diferencial na nossa visão, né? Acho que faz sentido pra galera. Cara, em geral. É engraçado a gente falar sobre ferramentas, sobre especificações, assim, porque a área é tão grande, que cabe muita coisa, muita. E cada dia vai nascendo outras coisas, né? E vou além. O Marcos colocou produto, né, e tal. Acho que não precisa nem se limitar nisso. Até, por exemplo, você conhece alguém que manja especialista em ISO? Fazer auditoria de ISO 27002, sei lá. O cara que pica de fazer o ASP-SAM. O cara que conhece de cabo a rabo o PCI. Tipo, sabe, até para auditor, né? Até esse tipo de coisa, framework, processo, certificação, enfim, também um diferencial, porque não tem gente, cara. E vale destacar, né? Quanto mais raro você é, mais caro você também é. Eu acho que aí que demanda, nasce, né? Aí que nasce bastante empresa terceirizada aí, né? Tipo, o cara vai lá te prestar esse serviço, porque você não, se você ir no mercado, você não vai achar. Você não acha. E é muito caro, não compensa, né? Enfim. Tá aí, uma dica de negócio no meio aí. Boa. Então... Dica bônus, né? Dica bônus aí. Dica bônus, dica de negócio. Cara, deixa eu mudar um pouco aqui. A gente tá falando muito mais parte técnica. DevSecOps. Vou falar um diferencial que é bem polêmico isso daí, porque tem muita gente que já considera o básico do básico, que seria inglês. É puta de diferencial. A cara do Cássio. Porra, e por que eu falo isso? Hoje, o Cássio deve estar vendo a baita diferença que tem, né? Tá trabalhando na Europa lá, mas no Brasil não tem jeito. Falando de Brasil, o inglês é puta de um diferencial. Primeiro, para começar, 99% da documentação que você vai... de documentação técnica é em inglês. Acabou, mano. Se você não sabe ler... Já justifica aí, né, Rodrigo? Já acabou aí a conversa. Não tem o que fazer, o negócio tá lá. Imagine assim, ó. Você tem todas as respostas, você precisa. Você tem todas as respostas, tá lá, num site. Só que você é imbecil, você não sabe ler o bagulho. Você é burro. O que você vai fazer? Você vai ficar dependente de alguém que saiba ler. E daí acabou, mano. Acabou, tipo... o seu diferencial morreu, mano. Você podia ter vários diferenciais ali. Se você não tem esse de inglês, acabou, mano. Você tá perdido. Cara, digo mais. É mais fácil ensinar scripting pra alguém do que ensinar a pessoa a falar inglês. Tem esse porém também. Eu vou usar aquela, né? Parece que o jogo virou. Porque o Rodrigo você considera um diferencial. Pra mim, eu já considero isso um soft skill. É uma parada básica da básica. Hoje, um profissional de tecnologia ter o inglês. Cara, tipo, mano, dessa vez eu fico com o Cássio. Olha que foda. Mas, e é justamente, por 2 motivos. O primeiro, é o que você falou.
99,9% das documentações é português, é inglês. As linguagens, acho que tem uma linguagem que fizeram em português, né? Mas é uma versão de zoeira, não lembro nem se ela é real, enfim. Mas você vai pra Java, C Sharp, JavaScript, mano, qualquer linguagem, Python, os comandos, PowerShell. tudo é inglês. Tudo é inglês. Então, por aí você já tem que fazer. As ferramentas, manuais, mano, não tem como você fugir do inglês. Então, você tem que saber. Outro ponto aí não tenho números estatísticos, mas boa parte da galera que trabalha com TI, e aí falo por mim, por nós, né, já gostava de videogame, de séries, né, dessa cultura, vamos chamar cultura nerd, né, que o pessoal gosta de falar. Então você tem contato com inglês muitas vezes, você assiste um filme dublado, legendado, né, uma série ali, outra aqui, próprio videogame, né, quem era da era. Então a gente tem um certo contato com inglês, mais do que a gente pensa. Na própria escola, qualquer um que estuda escola pública tem o inglês, por mais que você aprenda a falar my favorite color, e só isso, mas você tem o inglês. Books on the table. Mas você tem uma base ali. Então, é o segundo passo que você precisa dar, que muita gente não dá. Por isso que pra mim é uma soft skill, que é uma parada assim, mano, você já tá com a história da faca e o queijo, né? Você já tem tudo que você precisa da base do inglês. Tá lá no seu cérebro, você só precisa meio que destravar isso. Tirar sua vergonha, tirar o seu medo de falar. E dar o segundo passo. Então, eu consideraria um bagulho básico, assim, em inglês. E, mano, é igual que eu falei pra você, a gente tava falando offline aqui, né, Rodrigo? Aqui fora, você saber a segunda, a terceira língua, aqui, mano, não se discute isso. Desejável que tenha isso, ou legal se tiver inglês. Mano, você tem. Começa. Você nem começa a discussão. É tipo isso. Nem presumem, já acham. Não, você tem que ter, cara. Nem começa. Literalmente você não começa a discussão, porque você precisa de outra língua para poder começar a discussão sobre isso. Aqui fora é assim, cara. Então, enfim. E do jeito que você falou, você descreveu como eu aprendi. Eu não tenho curso de inglês. O que eu aprendi foi em videogame, em filme, em série. O que eu comecei a fazer mais depois que eu entrei na área, que eu vi que era, cara, tudo. Eu dependo 100% de inglês. Consumir mais. Então, parei de assistir filme dublado, série dublada. Colocava tudo em inglês ali pra ser bombardeado com mais informações, né? Não falo perfeitamente, mas eu já consigo ter uma conversa, consigo entender um ponto. Então, por exemplo, foi até interessante a gente falar do inglês ali, da parte falada, né? A gente estava falando de leitura, porque daí você tem vários tipos de níveis de inglês, né? Leitura, escrita e falada. Então, gramática. Pra leitura acabou, mano. Você tem que saber. Pronto, acabou, mano. Você tem que ler e entender o contexto daquele negócio, porque o manual... acabou. Porque o manual tá te falando. Use o método post no request. Aí você vai lá e coloca um get. Cara, tá escrito. E daí pra conversação, tipo, escrita, você ainda tá conversando com o fabricante, você tá conversando com o cliente, você tá conversando com o fornecedor. Então, você ainda tem a ajuda do Google, você tem outros recursos, né? Você consegue dar uma engambelada ali, você tem ajuda. E pra conversação, cara, aí não tem como, jeito. Cara. Aí é o tete a tete ali, vamos ver. Errar algumas palavrinhas, tentar corrigir ali na hora, entender o máximo que conseguir. Eu fui saber que eu falava inglês quando eu precisei, porque daí eu entrei em reunião, teoricamente era para ter outras pessoas, inclusive o Cássio era para estar nessa reunião, ninguém apareceu e eu, tipo, opa, ok, hello, good morning, e tocou, e a gente conseguiu conversar, teve o contexto, entendeu, cara, resolveu o problema que tinha, e daí, caramba, tá aí, tipo, resolvi um problema, poderia ter criado um maior, se não tivesse, né, não conseguisse comunicar, mas consegui resolver. E daí, por que o diferencial, né? Porque hoje você vai no mercado, você tenta procurar, você tenta trazer alguém pro time, se você colocar lá inglês, cara, é como se você tivesse um filtro fora. É um filtro gigantesco, porque as pessoas nem aparecem mais. E daí, quando você vai conversar, você fala, cara, não, mas beleza, vamos lá. Não quero um inglês fluente. Só quero que você entenda alguma coisa, uma documentação, alguma coisa. E aí? E a pessoa também, se ela não entende, ela regala os olhos e fala, cara, não é pra mim, não dá. Caramba. Por isso que eu entendo como um diferencial. Não deveria ser, porque o mundo que a gente tá, você precisa, é uma necessidade mesmo. Não é frescura, não é
né? Não é o diferencial. Mas, se a maior parte dos profissionais não tem, então ele acaba se tornando um diferencial, né? Cara, precisamos de alguém de RH aqui, essas coisas, pra falar dessa... A gente pode estar falando um monte de besteira. Não é besteira, tá ali, Sim. tá num contexto, mas pode estar da forma não tecnicamente correta, né? Pra gestão de carreira, coach quântico. A gente é coach quântico, a gente pode falar que é coach quântico. A gente tá falando aí da nossa experiência e do que a gente procura e o que a gente aparece pra base. gente, né? Aliás, Nossa o que a gente base. viu de dificuldade pra gente, o que deu certo, Sim. o que deu errado, e o que a gente vê no mercado. A gente Não, lidar e com o- clientes, lidar com um monte de E empresas. o que ainda continua, porque a gente precisa contratar e não acha. Sim, Eles estão tem nesse isso, problema. tem isso ainda, cara. É. Eu queria fazer uma outra minha última dica aqui, que é sobre hard skill, na minha opinião, que é você ser um especialista em alguma coisa. Por exemplo, vamos trabalhar com application security. Legal, então você tem que ser especialista do ciclo de desenvolvimento de software, ciclo de desenvolvimento seguro, onde você se aplica a segurança em qualquer etapa do ciclo de desenvolvimento. Eu quero trabalhar com network security, você tem que saber firewall. Vou trabalhar com resposta a incidente, né? Tem que saber ali as coisas de resposta a incidente. Então, processo, gestão de vulnerabilidade, não importa. Você tem que ser especialista numa coisa. Porque tem muito sênior, a gente conhece muito sênior, gente de mercado, muita galera, que sabe um pouco de cada coisa, mas falta aquela profundidade numa. Mano, o cara é pica, o cara é referência naquilo. Pra mim, falta aquela profundidade em alguns profissionais. Em mim, faltou por muito tempo, depois que eu resolvi me dedicar e tal. Então, como hard skill, acho que faltam mais especialistas de fato. Mano, precisa de alguém de UAF. Opa, é o Beltrano Cicano. O cara sabe de UAF e acabou. Mas hoje não tem. Puta, mano, eu conheço mais ou menos. Puta, tem um cara aqui que sabe, mas sabe sabe fazer a conta com laranja, com maçã não rola. Então, acho que hard skill falta mais essa galera que se dedica a especializar. Tem 2 problemas que eu vejo nisso. Um falta material, falta curso, falta treinamento para muitas coisas. E aí, né, parte do trabalho que a gente faz aqui, por exemplo, falar de application security como um geral e dar conteúdo pra galera. E outra a galera é bombardeada por muita coisa. O cara tem que aprender full stack, é HTML, é CSS, é back-end, é banco de dados, é relacional, é cache, é servidor, é web, é 15 coisas já. O cara, ele fica vendo tanta coisa e ele não fica bom numa só. Acaba sendo ruim isso, de certo modo. Mas enfim. Eu colocaria um outro ponto ainda, o custo. Porque mesmo se ele achar um curso para especializar no produto X, por exemplo, vai ser altíssimo. Né? Tem isso ainda. Acho que rola também pelo mercado tá aquecido também, né? Acho que você tem muita demanda e pouca mão de obra ali. Então, o que a galera tá fazendo? O cara não precisa ter esse... Eu ia trazer como diferencial isso, mas tipo, o cara não precisa se especializar, porque se ele souber mais ou menos, ele tá contratado, tá ganhando bem. Então, o cara, ele fica acomodado. Ele fica lá de boa, fica tranquilo. O mercado tá no famoso não tem cão, caça com gato. É bem isso, cara. Agora, até por isso surgiu os full stack, né? Até por isso tem muito full stack na vida, né? E acaba prejudicando um pouco o mercado. E tem os full stack overflow também. Também. Eu acho que é a maioria. Eu comecei a seguir... a entrar... Voltei no Twitter lá, fazia um tempo que eu não entrava. E eu comecei a ver a comunidade, né? E, cara, tanto de pessoas, tanto de desenvolvedor que você vê que tá nesse nível que a gente tá falando, né? De rasidade, assim, tipo, o pessoal não se aprofunda e só quer debater assim, sou desenvolvedor. Parece que é algo legal, assim, tá ligado? Tipo, não, eu sou um desenvolvedor, estou numa outra casta. E não avança, tá ligado? Você não vê profundidade nas conversas, não vê sobre, sei lá, programação orientada a objeto, tipo, os princípios básicos. Cara, acabou, não tem... Eu tenho um colega meu, inclusive já chamei ele pra vir no podcast aqui, mas ele é low profile, não participa de porra nenhuma, enfim, um abraço pra você aí, Caio. Outro dia ele falou, cara, tava precisando contratar também na startup, e ele falou, mano, chega uma galera aqui dessas comunidades e tal, legal até a iniciativa de algumas comunidades, mas chega uma galera aqui, eu sou front-end, é legal, mano, então aqui a gente usa, sei lá, um exemplo, né, aqui na startup a gente usa Angular. Aí o cara vem pra entrevista de júnior já falando assim, não, Angular é zoado. Mas, como assim? Nossa. Não, porque exemplo, tá? Não foi com essas tecnologias, mas React que é legal. Mas por quê? Não, é porque é legal, porque lá na comunidade que eu vim, onde eu aprendi o curso e tal, falam que React é legal. E Angular é uma bosta.
Então, tipo, os caras caem nos barulhos. Nem trabalhou ainda com a solução e já tá trabalhou, falando. não tem experiência. Acho que nunca entrou, o Rodrigo falou, né? Nunca entrou nem no site da documentação do Angular ou do próprio React pra falar mal de um ou de outro. E aí, o Twitter, né? Ao mesmo tempo que ele é o céu, ele é um inferno, né? Porque é uma ferramenta fantástica pra seguir uma galera, ter conhecimento, mas também, por outro lado, você é bombardeado de bosta. E às vezes a galera rasa, eu sou dev, eu terminei o curso tal que me prometeram trampo, eu vim aqui procurar trampo e o Angular é uma bosta. Mas por que é uma bosta? Se você tiver argumento técnico, explicar por quê, né? Quais problemas você já teve em produção, quantas aplicações você já fez deploy, né? Mas não. Na comunidade ele fala que é zoado, no curso tal fala que é zoado e é zoado. Essas segregações de algumas comunidades assim, também é ruim pro próprio mercado, né? E aí é aquela história, né? Mas não tem regulação, aquela coisa toda. Não, tem o lado bom de não ter regulação nenhuma, por outro lado tem essas coisas, entra qualquer um, né? Você falou disso, eu lembrei de um caso que eu vi, que o cara tava reclamando, né, do framework que ele tava utilizando e tal, porque tava dando pau, nesse mesmo esquema aí. Tipo, o cara usava React e ele tava usando Angular. E daí, ele falou, não, cara, mas dá uma olhada no erro, olha o que tá dando, vê o que tá acontecendo. Tá dando um erro aqui esquisito, cara, mas é um erro de JavaScript, é simples, é JavaScript normal. Mas eu não sei JavaScript. Você sabe React, não sabe JavaScript? Você sabe que o React é um framework de JavaScript, né? Eu digo mais, a experiência pessoal, eu odiava JavaScript quando eu não sabia. Então eu criticava, falava mal, do bagulho que eu nem sabia, mano. Aí eu tive que um dia debugar e me foder em produção na madrugada, aí aprendi essa porra, né, assim, aí comecei a me dedicar mais, falei, nossa, é mais tranquilo do que eu pensava, na época do jQuery e tal. E aí você começa a ter argumento daquilo, entender aquilo de fato, mas essas visão superficial dessa galera, numa galera que tem hoje, é foda, então se especializar no bagulho, fala, mano, você é programador back-end, beleza, então que linguagem? C#, Java, legal, então, o cara é bom no Java, é bom no C#, é bom no Python, que é bom no front-end, legal, então vamos discutir framework, eu lembro na guerra dos browsers e tal, pô, legal, então o cara é especialista naquilo. Eu conheci um cara, ele era front-end nato, ele fazia, chegar a um nível de fazer site acessível, né, pra cego, pra ser lido por aquelas ferramentas e tal, mano, um nível, assim, absurdo do cara de falar de front-end, Marcelão. E era cara, eu não conheci ninguém igual ele. De front-end, de fato. De falar num nível assim, mano. Mas se você usar tal tag HTML, que tag? Falando de div. Então, div não é legal pra isso. E o maluco 20 dá uma aula de div. E você achava que você sabia div pra caralho. Eu pica na div. Né? Eu só sei o P, abre P, fecha P pro parágrafo e com BR ainda. Eu só uso BR. O braço pra mamar. Abre BR, BR, já era. Era da hora. Inclusive, Marcelão, um abraço pra você, vem. Estamos esperando você pra gravar aqui com a gente. Inclusive, ele é bodybuilder, todo. Ele tem 1,5 m, mas o braço dele é maior que a gente dobrado no meio. Então, cara, deixa eu falar um pouquinho de uma soft skill que eu também considero bem importante. É a última, né? Se não perca as contas, é a última, né? É a última. O Rodrigo já falou as dele, eu falei as minhas. Falta só a bônus ainda. Então, essa aqui eu considero a soft skill que a gente mais utiliza e tem que ser a melhor explorada, que é a comunicação. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Boa! Porque, assim, quebrou com a comunicação aqui. Ter uma comunicação legal, saber falar o que você precisa, trazer argumentos para a mesa, ter um contato ali com o cliente interno, cliente externo, com o seu chefe, os subordinados. A comunicação ali faz parte do que você tem do seu perfil profissional. Se você tem uma comunicação, você vai ser aquela pessoa que não vai ter um grande desenvolvimento, seja júnior, pleno, sênior. Então eu considero a comunicação uma soft skill que é quase uma ferramenta ali, né? Algumas pessoas não têm. Eu concordo com o soft skill também, porque, mano, você aprende a se comunicar antes de saber falar até. Né? Com expressões, chorando, gritando. A gente sabe isso porque é um bagulho natural, praticamente. Mas é uma parada assim, a gente vê pessoas seniors, júnior, pleno, sênior, enfim, mas que não sabe expressar uma ideia. Cara, assim, é triste falar isso, mas eu tive alunos da faculdade que não sabiam elaborar uma pergunta simples. Eu falava, mano, a gente tá aqui, vamos falar agora sobre processador, como é que o computador funciona, né? Processador, memória, HD, fazer um desenho ali besta. O cara, ele tava uma dúvida, ele não sabia elaborar a dúvida dele, de uma coisa simples. Eu falava, mano... E aí eu ajudando as pessoas, não eram só, ajudando as pessoas, e tipo, ninguém tá tirando sarro, ninguém tá, né, desdenhando, mas é uma parada que, aonde tá essa deficiência? Como é que a gente poderia melhorar isso e ajudar isso? Então,
Beleza, é um negócio utópico, né? Voltar lá na educação e resolver isso. Mas não vamos resolver. Legal. Então, identificando esse problema, como é que a gente daqui pra frente melhora isso, então? Opa, eu sei que eu não... o Rodrigo mesmo, né? Cara, o podcast me ajuda, né? Vamos falar dos problemas pessoais, né? O Rodrigo falou que o podcast ajuda ele a se expressar mais, porque ele, né, não consegue se expressar bem. Inclusive eu entrei nessa por conta disso, né? Eu entrei num podcast justamente por entender que de todos os skills, essa é a minha pior. Não sei ser claro ali, pelo menos estou lutando contra isso, né? Então, estou usando tratamento de choque. Estou tentando me comunicar, estou à frente, estou liderando a equipe, então eu preciso me comunicar. Então, eu estou buscando ferramentas e alternativas para eu conseguir ser mais claro possível, né? Claro. Cara, tratamento objetivo. De choque. Né? Isso, cara, isso é da hora, assim, bom, entender que eu sei que eu tenho um problema, porque a educação no Brasil é uma bosta, porque eu não aprendi português, porque eu não gosto, não interessa o motivo, foda-se o motivo, mas daqui pra frente, porra, vamos resolver isso então, como é que isso que o Marcos falou, cara, às vezes a pessoa não sabe expressar uma ideia, não saber comunicar, e não estamos falando de ser, como é que fala, extrovertido, não é isso, né? Mandar um e-mail, você não precisa ser extrovertido pra mandar um e-mail. Você manda um e-mail e fala, preciso disso, daquilo, o que você espera daquilo, o que você precisa, o que você precisa ajudar alguém. Então, comunicação é uma parada, cara, muito foda, muito foda. Inclusive, só um ponto, né, estando aqui fora agora, apesar do inglês, eu, né, falo inglês, mas o próprio polonês, que é o idioma local, faz falta. Então, à toa, tô fazendo curso, tô estudando, porque a comunicação, cara, faz falta. Então, mesmo que o inglês fluente, todo mundo fala, mas falta algumas coisas. Então, vou aprender o idioma local para ficar mais fácil para mim, né? E para as pessoas que estão aqui interagindo comigo, enfim, a comunicação é foda. Boa. Cara, eu tive o caso de um estagiário que ele foi resolver um problema e daí ele falou, cara, e agora, o que eu faço? Ele resolveu, eu falei, beleza, agora responde pro cliente que você resolveu. Aí ele, tá. Cliente, resolvi. Como que eu faço? Eu falei, manda um e-mail pro cara, fala o que você corrigiu, fala que não vai acontecer de novo e tal. Tá, mas como que eu falo? O que você fez? Aí, eu fiz, ele não sabia mandar e-mail, ele não conseguia se comunicar pra falar. Cara, eu não vou te falar como que você tem que escrever. Você tem que transmitir essa ideia. Você corrigiu, você entendeu qual que é o problema, corrigiu e acabou, ele não vai ter mais. Como que faz? Ah, não sei falar. Não sei. Não sou eu que vou te ensinar isso. É foda, cara. É complicado. Comunicação faz muita falta. Eu falo porque eu era uma pessoa que não me comunicava bem no passado. Comecei a me comunicar melhor depois que comecei a trabalhar. Fui obrigado a ter uma comunicação ali com pessoas ali, com a hierarquia. Aí até fazer outras entrevistas, tudo, conversar. Então eu fui obrigado a ter uma comunicação melhor. Mas eu sentia a falta disso quando eu comecei a trabalhar. Eu não sabia me comunicar bem. E quando a gente fala de comunicação, de novo, é do falar com outra pessoa, do mandar um e-mail, né? É de vários aspectos, não é? E o interessante é que a gente, na área de TI, além de aprender a se comunicar, você tem que aprender a se comunicar para falar sobre coisas abstratas ainda. Então, olha a complexidade disso, porque como que você fala se a construção daquele método ele tá adequado, se ele se encaixa naquilo, e aquilo é um objeto abstrato, tipo, não é palpável. Por isso que a gente começa a criar padrões, dar nomenclatura para aqueles padrões, para a gente saber do que a gente está falando. Então, vou desenvolver, sei lá, eu preciso desenvolver, criar um padrão aqui que é o singleton. Aí você já sei o que você quer fazer. Você quer criar uma instância única de um objeto. Beleza. Cara, é imprescindível, né, a comunicação no meio. Porque você não vai precisar só do básico, você vai precisar de algo mais avançado ainda. Boa! Bom, fechamos 10 dicas, né, com dica boa. Eu vou dar 10 dicas com a dica de negócio que o Rodrigo falou. E eu vou dar, pegando o item documentação, comunicação, sigam no Instagram a Lara Brenner. Vai estar o link aqui lá no YouTube. Lara Brenner no Instagram. Ela posta conteúdo sobre português, língua portuguesa. Ela ensina a língua portuguesa. Então, diariamente tem dicasinhas lá. Nossa, o uso do mas, do mais, o porquê, né? 4 diferentes porquês. Mano, assim, é sensacional. Você aprende coisa todo dia que você acha que você sabia.
Não sei, Mais, não vou saber. Por que separado, por que junto, por que isso aí. separado com acento, por que separado junto com acento. Puta que pariu, cara. É muito louco. Coisa. Como dizia lá o grande mestre Enéas, o Cássio, você que gosta de falar dele, que fala, não tenho culpa se eu sei falar o português corretamente. Nossa, Enéas, cara, se tem uma coisa que eu me arrependo na vida é de quando eu era moleque e não votei no Enéas, ou não dava atenção pra ele. Que ele fala isso no debate, o cara fala que ele tá falando, você fica usando português robusto, não sei o quê. E ele dá uma mamada, ele bota o cara pra mamar tão lindamente que ele fala assim, cara, eu não tenho culpa se eu sei falar a língua corretamente e você não. Cara. É você que não está me entendendo no seu próprio idioma. Tipo, mano, talvez esse vídeo, quando eu vi depois de velho, me fez tipo, mano, eu sou um otário, eu preciso evoluir, eu preciso ser melhor, tá ligado? Nas coisas. E é isso, mano. Acho que o que a gente trata aqui é de ensinar as pessoas, né? Passar a nossa experiência, que deu certo, não deu, mas a gente ser melhor no dia a dia, né? Acho que essa é a mensagem que a gente tá passando, de certo modo. Falando em tom de brincadeira assim, lembrei do que a gente sempre tá falando lá do Clóvis de Barros lá. Ele tá dando aula e ele fala, cara, é impossível alguém escrever uma coisa e eu não poder entender. O cara escreveu, ele desenvolveu o raciocínio, ele criou. Você só tem que entender. É sensacional esse vídeo. Cara, e o pior, ele usa o exemplo do Teorema de Pitágoras, né? O cara pensa lá no cara, lá anos atrás, o cara criou esta parada. Você só precisa entender. É muito louco, velho. Ai, cacete. Até hoje eu não entendi o Teorema de Pitágoras, mas enfim, segue aí, Marcos. Pera aí agora. Pronto, já fiz o combo da piada de hoje, já fiz. Eu queria deixar uma mensagem de impacto hoje. Tá, manda aí. Abelha não gasta tempo convencendo a mosca de que mel é melhor que merda. Caralho. Boa. Ou algo assim, pensa na cara do Chapolin falando, mais ou menos assim. Não, top. Queria deixar um recadinho pra galera aí que estiver vendo a gente no YouTube pra clicar nos links aí do nosso Discord, do canal do Telegram do Cássio, pros links aí que a gente deixa no link do YouTube, né, pra algumas coisas que a gente fala aqui durante o podcast. O próprio Instagram do Cássio ali, que tá cheio de coisas e novidades. Da própria Lara Brenner aí com essas dicas. Se estiver escutando a gente em alguma plataforma de áudio, compartilhe com o amiguinho. Manda pra alguém, dissemina essa comunicação, essas dicas aqui pro mercado de cyber, né? Isso aí vai ajudar bastante. Deixa o comentário no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal também. Isso ajuda bastante a gente aí. Então, o Cássio aí tá quase batendo a meta, a gente tá quase chegando ali na monetização. A gente vai receber salário, cara. A gente tá sem receber salário até agora. O Lamborghini tá chegando. Ajude a gente a receber salário, por favor. Eu e o Rodrigo estamos sendo explorados aqui. Então isso vai ajudar bastante a gente. Mas é verdade. E agora a gente também tá lá no Facebook. Cássio vai deixar o link lá no YouTube. Então siga também lá no YouTube, lá no Facebook, o Deve Ser Cops Podcast, por favor. E ainda acompanhe o Deve Ser Cortes Podcast, que tá rolando, né? Os episódios aí cortadinhos, bonitinhos, para aqueles temas mais, né, dedicados ali que você curte. Então tá rolando, tem a playlist lá no YouTube. Então aproveita, curte, compartilha. Enfim, faz essa porra toda aí que tem que fazer. Fechou, episódio boa. Episódio 14, então, você ouviu sobre dicas, skills, né, que você precisa ter para trabalhar com cibersegurança. E não é uma ou outra que a gente falou aqui, não, é todas. Todas. A gente compilou a parada, né, o nosso melhor aqui de anos de carreira. Eu e o Rodrigo, acho que tem quase 20 cada um. Marcos tá nos 15 também, né, Marcos? Uns 15 já. Então, o que não falta é experiência aqui de coisa que deu certo, coisa que deu errado. Pelo menos como não fazer, você aprendeu. Exatamente. Já tá bom caminho andado aí. Tá meio caminho andado. Então fechou, eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. Rodrigo Balbino. Deve Sex Podcast agora, essa voz deve sex. Fechou, galera. Até a próxima. Falou, valeu. Fechou, um beijo, pessoal. Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.